Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre frações. Nós vamos ver as frações como partes de um todo, certo? Como é que eu monto uma fração, o que eu faço com uma fração e as operações das frações. Operações essas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Joaninha estava comendo chocolate. Ela comeu uma barra inteirinha de chocolate. Como ela comeu uma barra inteira, nós falamos que ela comeu um inteiro, certo? Então, ali do lado tem a barrinha de chocolate, né? Ela comeu a barra toda, um inteiro. E aí, a gente representa esse um inteiro pelo número 1. O Pedrinho, por sua vez, ele não comeu a barra inteira. Ele comeu só a metade da barra, certo? E aí, da Joaninha, a gente representava o número 1, porque ela comeu um inteiro, a barrinha inteira. O Pedrinho não, o Pedrinho comeu só a metade. Como é que a gente vai representar esse número, né, em forma de número, né? Representar essa quantidade de chocolate que ele comeu em forma de número, utilizando a fração. Como que a gente escreve a fração? Vocês estão vendo ali embaixo tem o número 2? Por que que tem aquele número 2 embaixo? Aquele número 2, ele representa que o chocolate foi dividido em duas partes, ou seja, ele foi dividido ao meio. Por isso a gente chama essa fração de meio. E o 1 que está em cima representa a parte que o Joãozinho não comeu. Então, nós temos lá no denominador, que é o número de baixo, 2. Por que 2? Porque nós dividimos o chocolate em duas partes. O numerador, que é o número de cima, ele é o que representa o que eu ainda tenho de chocolate ou o que ele comeu de chocolate, porque ele comeu uma parte das duas que tinha, certo? Essa barrinha ali no meio, que o dedinho está mostrando, significa divisão, certo? Então, toda vez que eu tenho um numerador, essa barra e um denominador, eu estou dizendo que o número de cima está sendo dividido pelo número de baixo. Agora, vamos para o Francisco. Francisco, né, resolveu comer uma pizza. E aí, ele dividiu a pizza dele em 4 fatias, certo? Ele dividiu ao meio e novamente ao meio, na horizontal e na vertical. Ali significa que ele tem 4 pedaços de pizza, de uma pizza dividida em 4 partes. Então, o número de cima, que está em verde, significa que eu tenho 4 fatias de pizza. O número de baixo representa a quantidade de fatias que essa pizza foi dividida. Então, o denominador é quando a pizza foi dividida em 4 partes. O numerador são os pedaços de pizza que eu tenho disponíveis para comer. E aí, se eu dividir, lembra que eu falei para vocês que aquele traço ali significa divisão? Então, eu estou dividindo o número de cima pelo de baixo. 4 dividido por 4 vale 1. O que significa esse 1? Eu tenho uma pizza inteira, entendeu? Então, toda vez que for 1, eu tenho um inteiro. No caso aqui, uma pizza. Pois é, mas o Francisco comeu uma fatia da pizza. Então, a pizza era dividida em 4 fatias. O Francisco foi lá e comeu uma fatia. Então, ele comeu 1/4 da pizza. Por que 1/4? Ele não comeu uma fatia?
A pizza não estava dividida em 4 partes? Então, ele comeu uma, que é o numerador, e o denominador é a quantidade de fatias que essa pizza foi dividida. Então, ele comeu 1/4 da pizza. E quanto eu ainda tenho de pizza? Eu tenho 3 fatias, não é isso? Não são 3 fatias de uma pizza dividida em 4 fatias, em 4 pedaços? Então, a gente ainda tem 3/4 da pizza. O 4 embaixo é porque a pizza foi dividida em 4 pedaços. E o 3 significa que eu ainda tenho 3 partes da pizza, 3 fatias. Agora, soma e subtração com frações, certo? Só que nós temos particularidades. Quando as frações têm o denominador, que é o número de baixo, que são iguais, é bem tranquilo. É só eu somar ou subtrair e está resolvido. E repito o número de baixo, né? Repito o denominador. Então, ali eu tenho a fração 6/9 mais 2/9. Como que eu leio essa fração? Eu leio ela 6/9 mais 2/9. Para fazer isso, então, eu repito o número 9 de baixo e somo os números de cima. 6 mais 2 são 8. Só isso. Bem facinho. E se for de menos? Mesma coisa. Eu repito o número de baixo, que no caso ali é 7, e faço 5 menos 3, que é 2. Certo? Então, adição e subtração, se o denominador é igual, muito fácil. Agora, se o denominador for diferente, pois é, agora a gente precisa lembrar lá do que a gente estudou, mínimo múltiplo comum, MMC. A gente vai precisar dele agora. Então, vamos lá. Eu tenho a fração 3/2, que a gente fala 3/2, mais 5/3, 5/3. O 2 e o 3 são os denominadores, e eles são diferentes, eles são de valores diferentes. Um é 2, o outro é 3. O que eu vou precisar fazer para resolver essa conta aqui? Tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, ou seja, entre 2 e 3. Se eu dividir 2 por 2 e o 3 por 3, eu vou ter que os fatores do 2 e do 3 é o próprio 2 e 3. E 2 vezes 3 é 6. Se não lembram do mínimo, voltem no caderno lá que a gente fez bastante exercício. Então, 2 e o 3 tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E aí, entre 2 e 3, o mínimo vai ser 6. Depois, o que eu faço com esse 6? Bem fácil. Eu pego esse 6, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ai, que dúvida, né? Tá, vamos lá. Pego o número 6, que é o mínimo múltiplo comum do 2 e do 3, divido pelo 2, então na primeira fração. Depois que eu dividir por 2, eu vou ter o resultado dessa divisão. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E aí, eu vou multiplicar pelo número de cima. Então, vai ficar 3 vezes 3, certo? A mesma coisa eu tenho que fazer na segunda fração. Pego o 6, divido por 3 e multiplica pelo 5. Então, 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 5 é 10. E aí, eu vou fazer a soma normal, porque agora eu tenho os denominadores iguais. Então, 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 2 é 10. 9 mais 10, 19 sobre 6. Mais um exemplo agora de subtração. Então, eu tenho ali o 15 e o 5. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 15 e 5? É o próprio 15, porque o 15 eu consigo dividir por ele mesmo, e o 15 eu também consigo dividir por 5. Mesma coisa eu vou fazer com elas. 15 dividido por 15 dá 1, 1 vezes 7, e 15 dividido por 5 dá 3,
3 vezes 1. E aí, só resolver de novo. 7 vezes 1 é 7, 1 vezes 3 é 3, e 7 menos 3 é 4. Depois que o denominador está igual, é só repetir ele. Bem facinho. Mais um exemplo, agora com 3 denominadores. Ou seja, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 4, 8 e 10. E agora? 4, 8 e 10. Quando eu fizer a fatoração, né, tirar o mínimo, eu vou encontrar o resultado 40. Por quê? Porque 40 eu consigo dividir por 4, o 40 eu também consigo dividir por 8, e o 40 eu também consigo dividir por 10. 40 dividido por 4 dá 10, certo? 10 vezes 1, eu coloco ali. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3, eu coloco ali o resultado também. E 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 5, coloco o resultado lá. Então, ficou 10 mais 15 mais 20, que dá um resultado final de 45 sobre o 40, que é o mínimo múltiplo comum entre 4, 8 e 10. Certo? Tá. Agora, vamos para a multiplicação de fração. A multiplicação é bem facinha, não tenho que ter muita dúvida, não. Então, o mais difícil é adição e subtração, mais e menos. Na multiplicação e na divisão é bem fácil. Vamos para a multiplicação. Então, eu tenho ali como exemplo 7/2 vezes 2/5. Basta multiplicar direto. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, sem nenhuma dificuldade. Então, vai lá, 7 vezes 2, 14, e 2 vezes 5, 10. Só isso. E aí, se eu puder simplificar, eu simplifico a fração, tá? Ali na segunda fração, no segundo exemplo, 11 vezes 5 e 8 vezes 6. 55 sobre 48. Mais um exemplo. Vou fazer 2 vezes 14 e 9 vezes 3. Também bem tranquilo, bem fácil. Agora, era divisão de frações, mas tudo bem. Divisão de fração. Vou lá. 6/8 dividido por 3/2. E agora? Então, como eu vou fazer uma divisão? Só dividir? Não. Na divisão de fração, eu preciso multiplicar a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Então, vamos lá. Troco, né? O que está embaixo na segunda fração vai para cima, o que está em cima vai para baixo. 6 vezes 2 e 8 vezes 3, que vai dar 12 sobre 24, que dá para simplificar dividindo pelo próprio 12. 12 por 12 dá 1, 24 por 12 dá 2. 15 sobre 8 dividido por 3. Aquele 3 ali está um número inteiro, só que todo número inteiro tem um denominador. E esse denominador é um 1, tá? Então, todo número inteiro tem um denominador. E esse denominador sempre vai ser 1. E aí eu inverto. O 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. E aí multiplica direto. 15 vezes 1 dá 15, 3 vezes 8, 24. E aí simplifico se puder simplificar. Nesse caso, deu para simplificar por 3. 8/5 dividido por 1/2, dividido por 1/3. Tem 3 frações ali para dividir uma pela outra. A mesma coisa. A primeira se mantém do jeito que ela está. As próximas eu inverto. Então, eu vou inverter o 1/2, o 2 vai para cima, e vou inverter o 1/3, o 3 vai para cima. Olha lá. E aí, depois é só multiplicar direto. 5 vezes 2 vezes 3 e 8 vezes 1 vezes 1. E aí, essa fração também dá para ser simplificada.
No caso, ela foi simplificada por 2. 30 dividido por 2 dá 15, e 8 dividido por 2 dá 4. Desculpa o meu errinho ali em cima, que era para estar divisão, não multiplicação. Mas vamos lá, faz parte. Então, um beijinho, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Até!